Oi, voltei. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os rios, os principais rios do continente africano. Então, bora lá conhecer um pouquinho mais sobre eles. Então, olha, a hidrografia, infelizmente, ela não é muito rica. Apesar de toda a extensão territorial que existe no continente, não existem lá muitos rios, tá bom? E existem também alguns lagos que são de origem tectônica. No entanto, muitos deles apresentam volume de água e um bom volume de água e vão exercer bastante influência na vida dos povos africanos, tá? Na grande maioria, os rios são planáuticos, com muitas quedas d'água e tem um elevado potencial hidrelétrico. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, ó, um rio de planalto é um rio de queda, é um rio propício para energia elétrica, tá bom? Para instalar hidrelétricas. Um rio de planície, na sua maioria, é um rio navegável, tudo bem? Então, planalto, queda, pensa aí no rafting, beleza? Então, é um rio onde se instalam hidrelétricas. Um rio de planície, um rio mais calminho, propício para navegação. Dá para entender bem facinho isso, meus filhos. Então, ó, nas regiões mais áridas do continente, onde a taxa de evaporação é muito alta, tá bom? Ela supera a chuva, a precipitação, tá? Então, na maioria nesses lugares, a maioria dos rios serão rios temporários ou intermitentes. O que são rios temporários ou intermitentes? São aqueles rios que dependem do regime de chuva para poder sobreviver. Então, choveu, tem rio. Não choveu, não tem rio. Lamentável, tá? Parecido com o sertão nordestino, tá? Onde nós temos o clima semiárido. Parecidíssimo. Cheio de rio temporário. Só vai ter rio se tiver chuva. Se não tiver chuva, não tem rio. Tudo bem? Olha, aí, eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas dá para ver sim, filhos. É um mapinha do continente africano mostrando o trajeto dos rios. Então, você vai olhar, vai ver o rio Nilo, o tamanho do rio Nilo gigante, você vai ver o rio Níger e etc, tá? É mais para vocês dar uma visualizada, assim como eu fiz com o clima e com a vegetação. Os principais rios nós já sabemos, então é o Nilo, o Níger, o Zambeze e o Congo. Vamos falar um pouquinho do Nilo? Então, olha, primeiro, para ficar bem claro aqui para vocês, o maior rio do mundo não é o rio Nilo, é o rio Amazonas, o nosso rio, o rio Amazonas é o maior rio do mundo. O Nilo, ele tá atrás da gente bem pouquinho, tá? Assim, é metros, mas a gente ganhou dele, ok? Então, ele é importante para o continente africano, não agora, né, na nossa era, ele sempre foi muito importante, tá? Ele nasce em área de clima tropical e a maior parte do seu curso, olha que incrível, gente, passa pelo Saara, o deserto, o grande deserto do Saara. Ele percorre o Sudão, ele atravessa o Egito até chegar no mar Mediterrâneo, tá? As inundações ocasionadas pelas chuvas tropicais no alto curso do rio, olha, todos os rios, eles vão ter 3 níveis de curso, o baixo, o médio e o alto, ok? Então, lá no alto curso do rio Nilo, toda aquela água, que é muita água, eles acabaram criando uma hidrelétrica, que é a de Assuã, justamente para controlar a vazão de água, a quantidade assim, extrema de água. É muita água no rio Nilo. Okay? O Níger, ele nasce nos terrenos elevados, está ali entre Guiné e Serra Leoa. Dali segue em direção ao nordeste, interligando importantes cidades, como Bamako, que é a capital de Mali, passa por Niamey, que é a capital do Níger. Nessa região, ele serve de fronteira entre dois países, tá bom? Entre dois países, que é o Benin e o Níger. Olha só que interessante, tá bom? Ele vai desaguar lá no Golfo de Guiné. Ele passa por áreas onde tem grande densidade demográfica, ou seja, onde tem muitas pessoas.
Bom, vamos agora para o rio Zambezi. Então, o rio Zambezi, ele nasce ali em Zâmbia. Esse rio faz fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. Ele atravessa todo o território de Moçambique até chegar no Oceano Índico, aonde ele vai desaguar. Durante o seu percurso, tem muitas quedas d'água, diz que muito bonitas, e dentre elas a gente pode destacar as Cataratas de Vitória. Então, ele tem uma característica planáutica. Sendo assim, ele vai ser aproveitado economicamente para gerar energia. Aí vamos aí para o nosso último rio, mas não menos importante que os demais, é o rio Congo. Ele tem a sua nascente na República Democrática do Congo. O seu regime de chuva está relacionado às chuvas equatoriais, ao clima equatorial. Tem a influência da vegetação, que são vegetações equatoriais, são vegetações densas, muitas árvores, apesar de toda a devastação que tem ocorrido nas florestas do continente africano, ainda existem trechos onde a vegetação é densa, tá? É lá no Rio Congo que a gente vai, é o Rio Congo, perdão, que nós vamos ter o rio considerado o mais profundo do mundo, tá? No seu baixo curso, ó, lembra? Baixo, médio e alto. O seu baixo curso tem a profundidade do rio de aproximadamente 230 metros. Então, ele percorre terrenos que são relativamente planos, favoráveis à navegação. Bom, beleza? Filhos, a gente para por aqui. Eu preparei um roteiro de estudos, não reclamem, mas vai ajudar vocês a fixar mais o conteúdo. Tudo bem, meus filhos? Ó, beijo, daqui a pouco a gente se encontra novamente. Fica com Deus, tchau!